Paz, espero que todos estejam bem. Mendes Silva aqui. Em primeiro lugar, quero dizer a todos que não sou youtuber, não pretendo enriquecer ou ganhar dinheiro com isso. Muito pelo contrário, eu quero de todo o meu coração compartilhar o pouco conhecimento que eu tenho acerca das coisas de Deus. Eu tenho um assunto para tratar com vocês que é a respeito da apostasia, que é um tema tão comum hoje em dia. Ao contrário do que muita gente pensa, que a apostasia se refere, na verdade, a abandonar as coisas de Deus, a apostasia está muito além disso. Ela está mais relacionada a adaptar as coisas de Deus à nossa vontade. É isso mesmo que você ouviu. Eu estava lendo um artigo sobre escavações que foram feitas numa localidade em Israel chamada Tel Motzah. E lá, essa localidade fica a 8 quilômetros de Jerusalém. Nessa localidade foi encontrado um templo pagão. Escute bem o que eu vou dizer para você. Um templo pagão. A 8 quilômetros de Jerusalém, a 8 quilômetros do templo de Salomão. Lá eram adorados vários deuses. As pessoas não compreendem muitas das vezes por que o povo de Israel caía tanto na idolatria. Adorava outros deuses, sabendo que esses deuses não existiam. Mas não é bem por aí. Não sei se você já ouviu falar no termo enoteísmo. Talvez você já ouviu falar sobre monoteísmo, você já ouviu falar sobre politeísmo. Politeísmo, adoração de vários deuses. Monoteísmo, adoração de um deus. E o enoteísmo, o que seria? O enoteísmo nada mais é um termo que se define a você venerar um deus, mas acreditar na existência de outros. O povo de Israel, eles praticavam enoteísmo, não monoteísmo, como muitos achavam. Eles acreditavam no Deus de Israel, tinham fé nele, dedicavam-se, mas acreditavam na existência de outros deuses, que outros deuses existiam. E quantas pessoas não têm se apostatado porque hoje em dia ela sabe que não existe outro Deus, mas em relação à apostasia, ela quer fazer uma adaptação das coisas que ela pratica com aquilo que Deus ordena. Para você entender. Nesse templo em Tel Motzah, foram encontradas estátuas de diversos deuses, e uma delas é de Asherah. Para quem não conhece esse nome ou não está familiarizado, você vai ver muito no livro de Jeremias. O que o povo... Vamos dizer assim, o brasileiro ele usa muito o jeitinho brasileiro. Vamos dizer assim que os israelitas usavam o jeitinho israelita daquela época. Pensa bem comigo. O povo adorava a Deus, o Deus único, mas acreditava em outros deuses. E queriam vender a ideia de que o Deus deles era o melhor Deus. E a gente sabe que realmente, sem dúvida nenhuma, Deus é o único e ninguém é melhor do que o nosso Deus. Mas é para você entender, vamos pensar com a cabeça deles naquela época. O que acontecia? Todos os deuses eram casados. Todos os deuses tinham esposas, vamos dizer assim. E apresentar para a sociedade ou para os povos, a cultura daquela época que era patriarcal, um Deus solteirão era meio controverso. Então o povo acreditava o seguinte: Deus falou para nós não adorarmos outros deuses. Mas, e se nós adorarmos a esposa de Deus, ele não vai achar problema nenhum nisso. É exatamente isso que você me ouviu. Eles deram a esposa para o Senhor, o Deus da Bíblia. Asherah era a esposa do Deus que nós conhecemos,
Jeová, Javé, como você queira chamar. Então eles não viam problema, não tinha problema algum adorar essa deusa cananita. Que eles fizeram a adaptação, casaram ela com Deus da Bíblia, então não havia problema nenhum. Isso é uma apostasia. Porque lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 12, versículos 13 e 14, fala o seguinte, Deus diz, quando construires o altar, né, para adorar o Senhor Deus, que seja construído aonde o Senhor teu Deus indicar, e não no lugar que você quiser adorar. E infelizmente, o que o povo fazia? Em vez de ir para o templo em Jerusalém, eles iam até o Monte Mizar adorar Ashura no templo. Ezequiel, certa vez, ele questionou a Deus por que Deus tinha permitido que aquelas coisas acontecessem em Jerusalém. Estou falando acerca do cerco de Jerusalém, da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, em 586 a.C. Então Deus pegou Ezequiel em espírito e levou até o templo de Salomão. Mandou que ele escavasse as paredes, ele escavou, e ele viu templos, pequenos altares a Ashra dentro do templo de Jerusalém. O que é isso? Uma adaptação. O povo queria adorar a Ashra, mas como eles não viam problema nisso, queriam adaptar o pecado deles àquilo que agradava a Deus, então Deus falou assim, está aqui, ó, o motivo pelo qual Jerusalém caiu. E estava lá. Templos, altares pagãos dentro do templo que Salomão construiu. O que eu quero levar vocês a entenderem isso? Com isso, na verdade. Milagre não é garantia de manter a fé ou fidelidade. O povo de Israel foi o povo que mais viu milagres acontecer no decorrer das eras. E mesmo assim, enquanto Deus era bom com eles, estava dando tudo certo, o povo estava lá no deserto. Eu quero carne, Deus mandou codorniz. Eu quero água, mandou água. Eu quero pão, comeram pão. Enquanto Deus estava os servindo, Deus era bom. Quando Deus os contrariava, eles corriam para outros deuses. O exemplo, o bezerro de ouro. E hoje em dia é diferente? Não. Hoje em dia as pessoas elas não devolvem o dízimo. Elas pagam uma taxa, elas pagam uma cota. Eu vou deixar meu dízimo aqui porque o pastor está falando que eu vou ser abençoado, que eu vou prosperar, que eu vou ser uma pessoa feliz. No dia que o pastor falar que você está em prostituição, você está em pecado, opa, não gostei. Eu vou parar de pagar minha taxa aqui, eu vou procurar outro lugar para me pagar a minha taxa. Pagar a minha cota, porque eu estou pagando para ouvir aquilo que agrada ao meu coração. E as pessoas abandonam a igreja exatamente por causa disso. Isto é apostasia. Você querer adaptar ou querer que as coisas sejam da sua maneira. E não são da sua maneira. São das coisas da forma que Deus, Ele quer que seja. Então as pessoas querem que Deus realize seus caprichos. E as coisas não são assim. Quando um pastor prega sobre pecado, a pessoa foge da igreja. Meu irmão, um dos principais sinais dos finais dos tempos seria uma grande apostasia. E existe uma apostasia maior do que essa? Quantas pessoas elas não têm procurado que as coisas aconteçam à sua maneira? A pessoa está na igreja enquanto está tudo bem. Quando alguém fala de pecado, fala, você que tem amante, você está errado. Aí ele fala assim, o quê? Eu vou ficar aqui não, porque o pastor falou que eu tenho amante, eu vou para o inferno. Aquela história, ninguém me julga, ninguém pode me julgar, só Deus, porque nem Deus me julga errado. Quem disse para você que Deus não julga? Eu pergunto para você, qual a asa mais importante do avião, a direita ou a esquerda? Se você me dizer, são as duas, é a mesma coisa. Deus é amor, mas também é justiça. São os dois pratos da mesma balança. Deus é amor e é justiça. Se você acha que Deus não faz justiça, qual o seu conceito de justiça? Que Deus, não, porque se alguém fizer injustiça comigo, Deus vai lá e vai punir a pessoa. Isso que você acha que é justiça? Isso não é justiça, isso é vingança, não justiça. Justiça é tratar as pessoas como
o seu crime merece. E se você é um criminoso diante de Deus, você merece a pena que qualquer criminoso merece diante de Deus. Então não pense em você que, porque as pessoas estão me julgando, o pastor está me julgando, você, Mendes, está me julgando. Não. Quem nos julga é Deus. Se eu cometer meus pecados, serei julgado. E com justiça, porque é o que os meus atos merecem. Agora eu não posso achar que as coisas não vão acontecer comigo, vai acontecer com todo mundo, mas a justiça de Deus não vai me alcançar. Deus é amor, mas é justiça também. Como eu disse, os dois pratos na mesma balança. Não estou aqui para condenar ninguém. Isso é um papel de Deus. Mas, meu amigo, o apóstolo Paulo falou uma vez sobre a cauterização da mente. Você joga cal numa planta, mata a planta. O que é a cauterização da mente? É quando a mente da pessoa já morreu. Ela está vivendo na vida de pecado, errada. Aí ela fala assim, muitas das vezes, mas eu estou vivendo... Poxa, mas engraçado, eu me prostituí, mas o Espírito Santo não me cobrou. Eu não senti peso na consciência. Então não foi um pecado tão grave assim. Não, meu amigo. Foi um pecado grave sim. Sabe qual é o problema? Está na sua mente, que já está se cauterizando. Se a sua mente se cauterizar, acabou. Então, eu estou aqui para fazer um apelo para você. Volte-se. Veja as coisas que você tem feito de errado. Veja as coisas que você tem cometido, que tem desapontado a Deus, e volte a fazer aquilo que agrada a Deus. Se você é um desigrejado, volta para a igreja. Aí você vai assim, mas você está indo para a igreja? Eu vou para a igreja. Aí as pessoas falam assim, mas o pastor rouba, o pastor mente, o pastor faz aquilo outro, o pastor tem todos os seus erros. Sim. Eu gosto de dar muito o exemplo da Arca de Noé. Imagine comigo a Arca de Noé. Eu imagino que ela devia feder fezes e urina terrivelmente. Mas mesmo assim, com toda a imundícia, era mais seguro dentro dela do que lá fora no dilúvio. Você há de concordar comigo? Salvo esses pregadores que você sabe que só fala sobre dinheiro, porque não é dinheiro que vai salvar. Jesus não pregou um evangelho de prosperidade, de riqueza. Mandou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus, e tudo lhe será acrescentado. Esses falsos pregadores, hipócritas, que só falam de riqueza, de dinheiro, de poder, que é aquilo que atrai as pessoas. Por isso que as pessoas têm se apostatado, porque, como eu estava falando numa pregação uma vez, Jesus disse o seguinte: muitos dirão, eis o Cristo, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não os sigais. Não é que Jesus queria dizer que as pessoas iam se denominar Cristo, não. Mas que as pessoas iam pregar um Cristo que a Bíblia não prega. Nós devemos ouvir o que Jesus disse e não o que o sistema religioso colocou na boca dele. As pessoas falam, porque Jesus vai te prosperar, vai fazer isso. Não, não é isso. Mas Jesus falou sobre o reino de Deus. Jesus quer salvar você, quer salvar a sua alma. Então, coloque isso no seu coração. Busque a presença de Deus. Não queira adaptar as coisas do mundo para a sua vida. É igual tem igreja que tem carnaval gospel, tem festa junina gospel. Mas não tem problema. Tem! Tem, porque são coisas do mundo. São festas pagãs. Que se você ver a origem, você vai ver. Se você não vê, meu amigo, problema nisso, cuidado. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Vai lá, nos primórdios, quando você se converteu, o temor que você tinha. Por que você pensava diferente e hoje você pensa dessa forma? Aí eu vou com você lá no Salmo 1, o primeiro Salmo, para não se assentar às rodas dos escarnecedores. Escarnecedor é zombador. Hoje você senta numa mesa de bar para beber com seus amigos. Você bebe, eu bebo, não vejo problema nenhum nisso. Eu fumo, não vejo problema nenhum nisso. O que importa é que meu coração está em Deus. O coração que está em Deus faz a vontade dele.
Amém? E eu quero que você entenda o seguinte: você tinha tanto temor, tanto amor por Deus. Hoje você senta numa rosa para contar piadas sobre Deus, para escarnecer da palavra de Deus. Tem crente que nem acredita que Jesus vai voltar mais. Não, quando a pessoa morre, Jesus voltou para ela. Não é isso que a Bíblia diz. Então não adapte as coisas erradas na sua vida como se fosse a vontade de Deus. Mas se arrependa. Faça o que é certo, para que você possa ser salvo e ser alcançado. Eu tenho feito a minha parte. Eu tenho buscado, eu tenho orado. Sou santo? De forma alguma, mas eu queria ser. Você acha que eu estou aqui para ganhar seguidores? De forma alguma. Não pretendo ganhar dinheiro com isso, como eu falei para vocês. Mas eu quero que vocês entendam que para que algo de novo aconteça na sua vida, é importante que você viva o novo de Deus na sua vida. E o novo não é essa modinha que o mundo tem criado, de forma alguma. Mas você tem que buscar a Deus de fato e de verdade. E acreditar que o Espírito Santo ele vai mudar a situação da sua vida. Então volte-se para Deus. Ore, leia a Bíblia. Aí você fala assim, mas irmão Mendes, eu sinto cansaço quando eu leio a Bíblia. Leia um capítulo, um versículo. Mas, meu irmão, busque a Deus. Não deixe que as coisas desse mundo seduzam você. Como o povo de Israel, eles adaptaram as coisas do mundo à vontade de Deus. E o resultado foi a queda de Jerusalém, a destruição do templo em Jerusalém. Quando Jerusalém caiu, o templo, que era o orgulho do povo de Israel, foi destruído, não ficou pedra sobre pedra. Você sabe que eles acreditavam que Deus protegeria Jerusalém para sempre por amor ao templo? Mas um dia o amor acabou. Deus permitiu que o templo fosse destruído. Sabe por quê? Porque ali dentro havia coisa imunda. Eu sei que tem igrejas que tem coisas imundas nos bastidores. Eu sei disso. Mas, meu irmão, e quantas pessoas que por causa que o pastor, o líder dela, tem algo imundo no coração, ela deixa que o coração dela fique imundo também. Você tem que fazer a diferença. Eu sou um que estou tentando fazer a diferença. Deus pediu-me que viesse e falasse essa palavra para vocês. Já tem um tempinho que eu não gravo nenhum vídeo. Eu estava preparando essa palavra, orando, não vim fazer aqui do nada. Me preparei para falar isso para vocês. Pedi permissão a Deus com todo temor e reverência, para que isso pudesse alcançar seu coração. Tenho recebido críticas nas mídias sociais, no privado, no meu WhatsApp, no Instagram e também no Facebook. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Não estou dando ouvido a críticas, não. Porque o que importa é agradar a Deus e não aos homens. Amém? Quero que você fique com essa palavra. Reveja os seus conceitos. Lute para que você esteja dentro da vontade de Deus, para que Deus possa te abençoar. Deus possa fazer algo novo na sua vida. Amém? Que Deus os abençoe. Guardem a fé. Amém?